Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Maíla e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Crepúsculo e a Aurora, de Ken Follett. Antes de falar qualquer coisa sobre esse livro, né, eu tenho que dizer para vocês que essa foi minha primeira experiência com o escritor, né? Então foi o primeiro livro de Ken Follett que eu li e eu já sou fã de carteirinha, certo? Então já me apaixonei pela escrita do autor, né? É uma escrita que te prende bastante, né? Apesar dele te levar por caminhos que você não queria ir dentro da narrativa, mas ele te prende de uma forma que você vai gostar muito, né? Então, vamos deixar de conversa e vamos lá falar do livro propriamente dito. Então, o livro foi publicado em 2020, né? Então, ele foi publicado tanto lá fora quanto no Brasil em 2020. E esse livro aqui, ele é anterior, né, aos acontecimentos, né, da trilogia de Kingbridge. Eu acho que é assim, da Ponte do Rei, né? Enfim, essa trilogia mais conhecida como, né, a trilogia dos Pilares da Terra. Então tem aqui o primeiro volume, né, dos Pilares da Terra, que inclusive já está na minha lista aqui para próximas leituras, né? Então é uma trilogia, certo? E o Crepúsculo e a Aurora, né, que nós vamos falar hoje, vai contar aqui a história, né, do surgimento ali dessa cidade, não exatamente o surgimento da cidade em si, né, ela é mais como um povoado ainda, né, 100 anos antes, né, mais de 100 anos antes dos acontecimentos da trilogia de Os Pilares da Terra, né. Então essa história aqui se passa ali na Inglaterra, começa em junho de 997, sim, 997 é até estranho, né? A gente falar sem botar o 1900, enfim, mas é em 997, tá ali no meio do ano, né? De 997, certo? Então a gente vai acompanhar a história de três jovens, né, de classes sociais diferentes e que têm ambições diferentes, mas que eles veem a sua vida, né? Digamos assim, atrapalhada ou manipulada, né, por uma certa família, certo? Então, nessa época, né, a gente vai ter aqui, a história se passa na Inglaterra, boa parte da história. A gente tem aqui a Inglaterra sendo invadida pelos galeses de um lado e pelos vikings de outro, né? E é exatamente em meio a um ataque viking que essa história vai começar. Então a gente vai acompanhar, né, como eu falei para vocês, a história do ponto de vista de três jovens. São eles Edgar, né, que ele é filho de um construtor de barcos, né, então a família dele é muito pobre, né, a gente vai acompanhar aí essa família. A gente acompanha também um monge, né, Aldred, que o sonho da vida desse monge é fazer, né, do mosteiro lá onde ele vive um centro, né, de educação, então onde ele possa ensinar as pessoas a lerem, né, então ele tem essa fissura com os livros, né, os livros, ele, inclusive ele é um monge copista, né. E o nosso terceiro jovem, né, na verdade é uma jovem, né, e que personagem feminina, né, que a gente vai acompanhar a vida de Ragna, né. Ragna, ela é uma jovem normanda, né, que aí, por questões de casamento, ela se vê obrigada a ir viver na Inglaterra, né. Então a história desses três jovens vão se cruzar, né, entre si, eles vão desenvolver ali uma certa amizade, mas eu diria que boa parte dessa amizade e boa parte dessa ligação, né, que eles vão criando entre si, né, se dá pelo fato de que os três estão no caminho, né, estão barrando ali os planos de uma família poderosa, né? Eu diria mais precisamente de um bispo, né, muito ambicioso. Então, dentro da narrativa, né, a gente tem um narrador em terceira pessoa, certo? Mas ele é um narrador onisciente seletista, né? Então a gente vai ter capítulos onde a gente vai acompanhar de acordo com a ótica de Edgar, né? Por mais que o narrador seja onisciente, a gente percebe ali, de acordo com as percepções de Edgar, com as emoções de Edgar. Outros capítulos a gente vai acompanhar pela ótica do monge Aldred, né? E outros capítulos pela ótica de Ragnar e alguns poucos, né, pela ótica de alguns outros personagens, certo? Então, apesar do texto ser todo escrito em terceira pessoa, né, a gente tem isso aí que a gente vai chamar de onisciente seletista, né? Então, o narrador, ele
tá vendo a história no geral, só que ele vai focar, né, em um personagem específico, né, por vez. O que deixa a gente bem próximo dos protagonistas, né, já que mesmo sendo um texto narrado em terceira pessoa, a gente vai conhecer a fundo ali todas as ambições, todos os medos, as emoções. Então, a gente vai acompanhar aqui, né, mais ou menos ali um período de 10 anos, né? A história começa em junho de 1997 e vai terminar ali mais ou menos em janeiro de 1007. Então a gente começa o livro, né, como eu falei para vocês, a gente é apresentado ali, a gente é jogado no meio de um ataque viking. Na verdade, a gente é jogado no meio da noite, né, em uma certa noite que Edgar pretende fugir, né, de casa com a sua amada, que era uma mulher casada, né, por quem ele se apaixonou, e a mulher odiava lá o seu marido e eles resolvem fugir, né? Fugir de madrugada de barco, né? E no meio dessa fuga aí, né? Acaba que é frustrado, né? Essa fuga é frustrada por um ataque viking, né? Onde Edgar acaba perdendo o seu pai, né? E a sua amada. Certo, gente? Isso aqui, logo no começo do primeiro capítulo, a gente vê isso aqui, tá? Então não é spoiler. E eu vou tentar aqui falar sobre algumas coisas sem dar spoiler, porque é uma história com muitos arcos. Afinal de contas, a gente vai acompanhar 10 anos, né, da vida desses personagens. Então, nosso primeiro contato com Edgar, né, a gente já vai conhecendo, já vai vendo que ele é esse romântico, né, apaixonado e que sonha, né, em criar ali uma vida, em construir uma vida com a sua amada, né, longe da cidade, apesar de estar sentindo por ter que deixar sua família, né, mas ele quer nessa vida. Então ele é esse homem, né, esse homem apaixonado, esse homem que seria fiel à pessoa amada, né, fiel ao seu coração, digamos assim. E Edgar, ele é um sujeito muito inteligente, certo? Então, no meio desse ataque viking, a gente já vai percebendo, né, essa questão da inteligência de Edgar, né? Então, quando ele vê que alguma coisa aconteceu, que a amada dele não veio para o ponto de encontro, né, ele percebe que alguma coisa aconteceu e ele vê, né, os vikings chegando de longe, e a reação dele não é fugir, né? A reação dele é primeiro avisar todo mundo, né, avisar a cidade inteira e avisar também a sua família que ficou do outro lado do rio, né, e a sua amada, né? Então ele corre lá, né, chama os monges e toca o sino da igreja, né, para avisar a cidade, né? E aí eles não conseguem, né, na força, né? Eles não conseguem vencer os vikings, né? A cidade acaba sendo arrasada, mas pelo menos ele consegue minimizar o número de mortes, né? Infelizmente, ele chega tarde, né, para salvar a sua amada e para salvar o seu pai também. Então, nesse primeiro capítulo, a gente já conhece um pouco de Edgar, a gente já vê que ele é esse homem de honra, né? Esse homem que, apesar de ser o mais novo da família, né, de ser muito jovem ainda, ele toma para si a responsabilidade de guiar a família, né? E ele tem uma inteligência e tem muitas ambições, né? Então ele é um construtor, né? O pai dele é um construtor de barcos e o pai dele ensina a todos os irmãos, mas ele é o que melhor se sai, né? Que se sobressai ali, com relação aos irmãos. Então, quando o pai dele está ensinando algo, ele já entende o porquê, né? Então, ele é um criador, ele é um inventor nato, digamos assim. E ele tem muitas ambições de ser não só criador de barcos, ele tem ambições de ser um inventor conhecido, né? Então, é nesse primeiro capítulo também que a gente vai ver a primeira, né, interação de Edgar com essa família, né? A família, né, dos senhores da cidade, certo? Aqui nós não vamos ter sobrenomes, né, para essas pessoas, né? Então, nós vamos ter só os nomes próprios mesmos, mas a gente tem essa família importante, né, que eles são os senhores, né, da cidade. Na verdade, o irmão mais velho é o senhor de Shirin, né, que é a região ali onde está a cidade de Edgar, que é Combe, né? E o senhor da cidade, né, ele arrenda lá as terras, as pessoas moram lá, mas pagam aluguéis, digamos assim, a eles, né? Mas em troca, né, eles têm que pelo menos garantir a segurança desse povo. Então, depois do ataque viking, né, eles chegam lá à cidade de Combe para olhar os danos e fazer alguma coisa pela população que está arrasada. E daí a gente vai ver, né, que eles não são bons senhores, né? Então, eles são 3 irmãos, né? Um
O mais novo é o senhor da cidade de Combe, né? E parece que ele está pouco se portando com as pessoas, né? E nós temos o bispo, né? Que se mostra essa pessoa ambiciosa, corrupta, né? Desde o início a gente já percebe, né? Que ele vai contra todos os ensinamentos, tanto das leis em si, quanto das leis da igreja, né? Por ele ser um bispo, ele teria que seguir, né? E a gente tem o irmão mais velho, né? Então, esses 3 irmãos, eu vou deixar o nome deles aqui na tela, porque eu não vou saber pronunciar corretamente, mas nós temos o senhor de Shirin, né? O senhor da região geral, que seria Wilwulf, né? Nós temos o bispo, que seria o Stan, e nós temos o irmão mais novo, que é o senhor da cidade ali de Combe, né? Responde para o irmão mais velho também, né? Que é Wilgimi, acho que é assim. Eu vou deixar escrito aqui o nome dele, porque é um pouco difícil pronunciar, né? Então, a gente já conhece esses personagens aí, né? E tendo aí a sua cidade arrasada, Edgar acaba, né, que é mandado por esses senhores para uma outra região chamada Travessia de Dreng, né? Então, é nessa travessia de Dreng, né, que ele vai reconstruir sua vida ali com sua família. Depois a gente já é levado para Normandia, e é na Normandia que a gente vai conhecer Aldred, né, o monge, e vai saber das ambições de Aldred, né, que ele foi na Normandia simplesmente trocar, né, um livro que ele tinha copiado lá por um outro livro, né, que ele não tinha na biblioteca do mosteiro lá onde ele vive, né. Então a gente percebe que ele é muito inteligente e que ele tem essa ambição de montar, né, ali um centro de estudos, né, no mosteiro, né, e quem sabe um dia virar abade, né, do mosteiro também. E é na Normandia, né, onde a gente conhece Aldred, porque ele está pernoitando na casa do pai de Ragnar, né, que é o conde normando, né, e ali a gente vai conhecendo também Ragnar, né? Que Ragnar é uma jovem, né? Ela já tem ali por volta dos 20, 21 anos, né? Já estaria passando ali da idade de casar, só que por ela ter sido criada, sendo muito decidida, né? Então, muito independente, né? O pai dela cria ela para que ela governe, né? Ela acaba afugentando ali seus pretendentes, né? Porque os homens querem mulheres submissas, né, gente? A gente tá aqui, né, uma história que se passa ali em 997, né? Então, ela já foge ali um pouco aos padrões, né? Então, na cidade dela, né, ela é conhecida, né? Porque quando o pai dela não está, ela governa lá e ela acaba que dá uma meio que de Salomão, né? Decide lá as causas, né? Resolve as picuinhas dos servos, né? Então, a gente conhece aí esses personagens, né? E a ambição de Ragnar é que ela tenha, né? Que ela possa se casar por amor, né? E que ela possa governar junto do marido dela. Não ser só a mulher que fica ali na casa, aquela mulher submissa. Não, ela foi criada para governar, né? Então, é muito importante, eu tô sempre tocando aí nesses pontos das ambições, porque foi algo que eu percebi bastante, né? Os personagens aqui, eles não existem só ali na história. A história se desenrola porque eles têm certas ambições das quais eles não abrem mãos, né? Então, essas seriam as ambições dos nossos 3 personagens principais, né? E por conta dessas ambições, né, a vida desses 3 vão se entrelaçar, né, como eu falei, eles vão construir ali um vínculo muito forte entre si. Como eu falei para vocês, eles vão construir ali um vínculo muito forte entre si, né, e também eles vão acabar, né, ficando ali no caminho dessa família poderosa dos 3 irmãos que eu falei para vocês, né? Seja por qual motivo for, né? Nós vamos ter aí. Então a gente vai acompanhar sempre desses 3 pontos de vista. O ponto de vista de uma nobre, mas ela é nobre, porém é mulher, e ainda por cima vai ser estrangeira, porque ela vai viver na Inglaterra, né? E ela vai ter, né, que lutar ali pelo que ela acredita, pelo que ela quer, né, mesmo sendo tratada como uma mulher, que não era o melhor tratamento, tendo em vista a época em que o livro, a história se passa. Então a gente tem o ponto de vista do religioso também, né, do Aldred, e como a igreja, né, estava ali no meio do poder,
né? Em alguns momentos a gente tem aqui no contexto o Estado, né, ainda não é tão forte, né? Você percebe que o rei, ele não é tão obedecido assim. É tanto que a gente percebe que a figura do xerife é muito nova ali dentro do contexto, né? Que é uma das formas do rei ter mais controle, porque os senhores, né, os senhores das cidades, das regiões, eles meio que não estão nem aí para o que o rei diz, né? E, de certa forma, a igreja, né, dependendo do seu posto, a igreja tem toda essa dominação ali de poder ou não, né? Então, no caso do bispo, por exemplo, né, que que tem uma colocação alta dentro da igreja, e além disso era irmão do senhor de Shirin, né? Então ele tinha muito poder, né? Enquanto Aldred, né, por ser apenas, né, o monge lá que cuidava da biblioteca do monastério e que escrevia os livros, né, ele não tem tanto poder assim, né? Então ele acaba vendo suas vontades e suas convicções frustradas, né? E a gente tem a visão de Edgar, né, que ele é pobre, né? Então ele é filho de um construtor, ele passa muita fome, né? Ele tem que batalhar muito, ele tem que trabalhar muito para ganhar quase nada, então ele sofre todas as humilhações, né, que uma pessoa da sua condição social sofria na época, tendo de seu mesmo apenas a sua vida, e esta mesma, né, estaria aí também à mercê dos senhores, né, dos nobres. Então, como eu falei para vocês, é um livro de bastante arcos, né? Dentro de todo esse contexto, eu não posso falar para vocês o que acontece pelo meio, mas o que a gente vai ter aí, né, é a travessia de Dreng, né, a cidade para onde o Edgar é mandado, né, para reconstruir sua vida depois do ataque viking. A gente vai ter essa travessia de Dreng ali deixando de ser simplesmente um lugar onde tinha uma taberna, uma igreja e 3, 4 casas para se tornar um povoado mais planejadinho, organizadinho, né, que teria um futuro, digamos assim. A gente sabe que ele vai ter um futuro porque ele vai virando, né, a cidade lá de Kingsbridge, eu nunca vou saber pronunciar esse nome, mas seria a Ponte do Rei, que é a cidade lá dos Pilares da Terra. O foco aqui no livro, né, é a gente ver essa evolução, né, ver essa questão das ambições dessas 3 personagens, de como eles vão fazer, né, para lidar com essa família poderosa, né, principalmente com esse bispo que é muito ambicioso, que tem muito poder, né, porque ele tem o poder de ser o irmão de um nobre, né? Ele é um nobre também, apesar de ser o segundo filho, né? Tem o poder por ser um eclesiástico, né, de alto nível, né? Então ele manipula, né, ali a vida de todos ao seu redor, né? Muitas vezes manipula até a vida do seu irmão, que é o senhor da região, né? Porque ele acaba que tem muito poder e tem, além de tudo, a confiança, né, do senhor ali da região, que não é também fluxicheiro, mas não é tão ruim quanto ele. Então a gente vê aí, né, esses 3 personagens lutando e arquitetando ali entre si, tentando se ajudar para destruir, né, tirar do caminho esse bispo, né, e os seus irmãos e a sua família, né, que é uma família corrupta, que se aproveita dos demais, que se aproveita das suas posições, né, do poder que já tem em mãos, né, visando conquistar cada vez mais poderes, né, seja poderes com relação ao dinheiro, seja poderes com relação à condição social e poderes de mandar mesmo, né, e até poderes com relação à honra das pessoas, né? Então, não é um livro que vai tratar de temáticas bonitas, apesar de ter alguns temas muito bonitos, né? Mas ele vai trazer, né, muitas cenas, assim, você vai sentir repulsa, né, de ler, certo? Teve passagens, assim, bem difíceis e revoltantes, né? Então tem vários gatilhos com relação à violência, né? Violência contra a mulher, estupro, né? Então tem vários gatilhos aqui, então se você é sensível a isso, não é um livro para você, certo? Mas é um livro que foi muito bem escrito, né? A gente percebe a contextualização histórica pelo o que eu pesquisei, assim, quando eu via, né, uma questão mais que ligasse realmente com a história da Inglaterra, né? É bem contextualizado, fora a escrita, gente. A escrita de Ken Follett é ótima, né? Então, é um livro que ele vai fazer você sentir raiva, vai fazer você sentir nojo, sentir revolta, repulsa, vai fazer você rir,
tem horas que dá vontade de você chorar, né? Então, assim, é um livro que desperta muitos sentimentos, né? Muitas emoções durante a leitura, né? E eu gostei bastante da experiência e, como eu falei pra vocês, né, no começo do vídeo, já virei fã de Ken Follett e pretendo ler outros livros do autor, é tanto que já comprei o Pilares da Terra, para ler. Vai ser um pouco demorado, porque é um livro de 900 e poucas páginas, né? Mas a gente um dia consegue terminar, né? E é uma trilogia, né? Então tem mais 2 depois de Pilares da Terra. No caso, viraram 4 livros aqui dentro desse período, né? A gente tem que ter em mente que são romances com embasamento históricos, né? Então a gente tem aqui personagens fictícios e misturados com personagens reais, né? Com acontecimentos reais, certo? Mas aqui de uma forma romanceada, né? Romanceada no sentido de transformado em ficção. Basicamente, o que você vai achar mais nesse livro aqui, né, no Crepúsculo e a Aurora, é essa questão dessa briga de poder, né? A briga de poder, no caso dos nobres, né, da igreja, e a resistência, né, no caso do Edgar e ali das pessoas de sua classe. Então foi uma história que eu gostei muito, né? Achei muito interessante. Um livro, ele é extenso, certo? Ele tem 701 páginas, né? De romance mesmo, 701 páginas, né? Mas é um livro que você lê relativamente rápido, certo? Então, como eu falei pra vocês, eu não sento e leio muito durante um dia, né? Porque, enfim, com trabalho e tudo, né? Todas as outras obrigações que a gente tem, não dá pra você sentar e ler muito. Então, eu li ele aqui mais ou menos nos 20 dias, 15 a 20 dias, eu li esse livro aqui com 700 páginas, certo? Então, intercalando também com outras leituras. Mas é um livro que quando você senta, né, eu vou ler só um capítulo, quando você olha já foi 5, certo? Então, assim, outra coisa, né, esse livro aqui ele é dividido em partes, né? Então a gente vai ter 4 partes. Primeiro, o casamento, segundo, o julgamento, terceiro, o assassinato e 4, a cidade, certo? Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai ter aí a questão das ambições dos personagens, né, ao longo da história, né, e dentro de cada parte a gente vai observando essa questão das ambições aí, e no final a gente tem essa questão a cidade, né, a cidade em si, a criação aí do que seria a Ponte do Rei, né, o Kingsbridge, depois para o contexto de Pilares da Terra, né, está muito em evidência aqui, né, então muitas das ambições dessas personagens, né, acabam impulsionando, digamos assim, o desenvolvimento daquele povoado que era simplesmente chamado a Travessia de Dreng, porque tinha um dono de uma taberna que era quem fazia a travessia, né, o povoado é cortado por um rio, então para chegar no povoado tinha que passar para esse rio, né, e era a travessia de Dreng, porque Dreng era o taberneiro que tinha um barco para fazer a travessia, né? E aí a gente vai vendo até ser criada a famosa ponte, né? A Ponte do Rei, que vai dar o nome ao povoado e depois à cidade. Então é isso, gente, é o que eu posso falar sobre o Crepúsculo e a Aurora, sem dar spoilers aí pra vocês, né? Mas vale muito a pena a leitura, né? Com aquelas ressalvas que eu falei, né? Se você é sensível à violência, à questão de estupro, violência contra a mulher, certo? Não é um livro pra você, mas se não, né? Aproveite, que é uma leitura muito válida. Inclusive tem cenas que eu gargalhei, certo? Então, como eu falei pra vocês, é um livro que vai desencadear muitas emoções enquanto você está lendo. Então, né, me conta aqui nos comentários se você leu esse livro, o que foi que você achou, ou se você já leu Ken Follett, né, outra obra, o que é que você acha da escrita do autor, né, que eu achei muito criativa, que prende muito a gente. E além de escrever bem, né, a contextualização histórica eu achei muito bem feita também, né, uma preocupação que nem todo romancista que escreve romance histórico tem a preocupação de fazer essa pesquisa histórica. Então eu vou ficando por aqui, você já sabe, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei pra mim, certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os coleguinhas pra gente fazer uma comunidade de leitores cada vez maior por aqui. Então eu vou ficando por aqui, um cheiro pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!